Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula sobre medidas de comprimento. No vídeo anterior, vimos medidas de comprimento não padronizadas e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as padronizadas. Então, as não padronizadas a gente viu que são aquelas que utilizamos no nosso corpo, a palma, o polegar, a braça, o pé. Já as padronizadas, tá? Elas são iguais, em qualquer canto que eu for, vai ser a mesma medida. E para isso, a gente utiliza alguns instrumentos, tá? Como, por exemplo, na escola, utilizamos a régua, ok? Ela é um instrumento de medida padronizada, tá certo? Pode observar que as réguas têm tamanhos. Tá? Então, se você pegar outra régua igual a essa de 30 centímetros e medir, você vai ver que elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, são medidas padronizadas, iguais em qualquer canto que eu for. Então, a régua é utilizada por quem? Pelo professor, pelo aluno, né? Isso? Régua. Temos também a fita métrica, que é outro instrumento de medida. A fita métrica, ela serve para quê? Isso, para medir tecido, né? Isso, roupa. E ela é utilizada por quem? Isso, pela costureira, tá? Então, a costureira que utiliza a fita métrica. Temos também o metro articulado, tá? Que é esse aqui, ó. Utilizado por pedreiro, tá? Aqui, o metro articulado. E temos também a trena, que é outro instrumento utilizado pelo pedreiro, tá? Então, cada instrumento desse vai ter a sua finalidade, vai ser utilizado por alguém, tá ok? Então, a medida padrão é o metro, tá? É o metro. É como se estivesse no meio aquele, é padrão. Então, vai ter medidas maiores que o metro e menores que o metro, tá? Por exemplo, menor que o metro, podemos citar aqui o centímetro, que é o caso da régua, tá? Então, metro, menor que o metro, temos o centímetro. E maior que o metro, será que tem alguma coisa? Sim, por exemplo, quilômetros, tá? Que a gente mede aí a partir do carro, da moto, que serve para medir a distância de uma cidade à outra. O quilômetro é maior que o metro, tá? Então, o metro maior que o metro, quilômetro, menor que o metro, centímetro, tá? Claro que vai ter outros aí também, mas hoje a gente vai só focar nessas três. Então, por exemplo, essa régua, se eu pegar essa régua, aqui eu não tenho um metro, porque a régua, ela vem em centímetro, tá? Olha só, aqui começando do zero até o 1, eu tenho 1 centímetro, tá? Isso aqui, 1 centímetro. Esses tracinhos que tem aqui, se vocês observarem, entre o 0 e o 1, tem uns tracinhos menores, se chamam milímetro, tá? Esses tracinhos menores se chamam milímetros. Então, quando eu tenho 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Se você tiver uma régua aí na sua casa, eu quero que você pegue e contem, tá? Quantos tracinhos tem aqui, ó? Você vai ver que tem 10 tracinhos. Então, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro, tá? Então, do 0 para 1, 1 centímetro. Do 1 para o 2, 2 centímetros e assim vai. Observe que essa régua vai até o número 30. Então, isso quer dizer que ela tem 30 centímetros. Tem réguas maiores, tem réguas menores, tá? Então, essa aqui eu tô segurando é 30 centímetros. E como é que utilizamos a régua? Sempre que você for medir alguma coisa utilizando a régua, você tem que começar aqui do 0, tá? Onde tem esse tracinho aqui do 0 e vai ver até onde vai chegar, tá ok? Então, ó, 10 milímetros forma 1 centímetro. E quantos centímetros será que eu preciso para formar 1 metro? Quem sabe me dizer essa? Então, precisamos de 100 centímetros. Quando eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho essa régua, que é 30. Se eu tivesse outra régua, 30 com 30,
60. Com mais 30, 90, ó. Já tenho 3 réguas. De 90 para 100, falta quanto? 10, né? Então, se eu pegasse e tornasse essa régua aqui no 10, ó, eu ia ter 1 metro, que é isso aqui, ó. Aqui tem 1 metro. Então, para eu chegar a 1 metro, eu ia precisar de 3 réguas dessa e mais 10 centímetros, que chegaria a 100. Toda vez que eu chegar a 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Se eu tiver 200 centímetros, 2 metros. Tá ok? Entendido isso? 10 milímetros formam 1 centímetro. 100 centímetros formam 1 metro. Quanto será? 3 metros. Se eu tiver 3 metros, quantos centímetros será que eu vou ter? Fácil, só é lembrar. 1 metro é 100 centímetros, né? Então, se eu tenho 3 metros, 100, 200, 300 centímetros, tá ok? Então, a gente vai utilizar a régua para medir coisas menores, como, por exemplo, um caderno, um lápis, tá? Fazer alguma coisa na escola. Utilizamos a régua, que é menor. Para que eu vou utilizar uma trena do tamanho do mundo para medir um lápis? Não tem necessidade. Eu posso medir? Posso, mas eu posso utilizar a régua, que é menor e vai ser mais fácil. Já se eu quiser medir outra coisa maior, por exemplo, uma parede, uma mesa, então eu posso utilizar a trena, tá? Que é maior. Essa daqui é de 1 metro, mas tem trena maior de 5 metros, tá? Então a gente pode utilizar. E se eu quiser fazer medidas maiores, como por exemplo de uma cidade para outra, então aí vamos utilizar o quilômetro, que é mais fácil. Imagina você sair medindo da sua casa até a cidade usando uma trena. Ia demorar vários dias, você colocando. Ia demorar, então por isso que usamos o quilômetro, que é maior que o metro, tá certo? E a fita métrica, que é utilizada pela costureira. Então, esses são alguns instrumentos de medidas padronizadas, tá? Padronizadas é padrão, em qualquer canto é a mesma coisa. Então, a partir do momento que foi criada as medidas padronizadas, parou de acontecer brigas, tá? Como eu falei pra vocês, tinha muita briga, porque o nosso corpo é diferente. Então, eu podia medir alguma coisa com minha mão e dar errado com a medida de outra pessoa. Então, a partir do momento que teve as medidas padronizadas, conseguiu acabar com as brigas. Por quê? Porque as medidas saem iguais. Em qualquer canto ela vai sair a mesma medida, tá certo? Então, essas são as medidas padronizadas e esses são os instrumentos, alguns instrumentos que utilizamos para fazer essas medidas, tá certo? Um forte abraço e espero que tenham entendido.